Mais uma vez eu vou falar sobre a questão da educação, porque ontem, presidente, eu falei aqui sobre uma paralisação e um ato que aconteceu aqui no centro de Aracaju, das professoras e dos professores, né, contra algumas ações do governo do Estado e a falta de diálogo, né, do governador com a categoria. E depois eu fiquei sabendo de mais uma ação, né, do governador do Estado de Sergipe, de perseguição contra a classe trabalhadora do magistério público estadual, porque o governador acionou a Procuradoria-Geral do Estado para pedir que o Ministério Público abra inquéritos penal e civil contra o presidente do Sintese, o professor Roberto Silva. É inadmissível que um governador persiga um trabalhador que está lutando pelos seus direitos. Eu fiquei sabendo ontem que são mais de 40 ofícios ao governo para dialogar, para trazer de volta as negociações. E esse inquérito penal tem um objetivo, deputados e deputadas, de apurar crime de desobediência às ordens judiciais por parte do seu presidente e o cível inquérito para apurar a prática de conduta antissindical pelo Sintese. Isso é uma perseguição escancarada, uma tentativa de amedrontar, né, a luta trabalhista. Na ação, o governo também pede a aplicação de multa de 250 mil no sindicato, mais 1 mil contra o presidente do Sintese por dia de descumprimento da ordem judicial. O governador quer ainda o bloqueio de pelo menos 50% dos repasses mensais efetuados ao sindicato até o limite de 1,2 milhão. Isso é um absurdo, um governador querer ingerir, perseguir, né, um sindicato tão importante que é o Sintese. E eu nunca vi um tamanho absurdo, né, desde quando eu acompanho a luta do Sintese, desde a década, né, do início de 2000, década de 90, que é uma luta mesmo, né, com as discussões e debates, mas que os outros governadores sempre abriram uma negociação, mesmo não sendo atendida, né, e o que está acontecendo é uma perseguição escancarada. E eu quero expressar o meu mais absoluto, na verdade, repúdio ao governador por fazer uso da estrutura do Estado para perseguir e criminalizar as e os trabalhadores da educação, que apenas estão lutando para que a lei do piso salarial seja cumprida por essa gestão e que apenas lutam para recuperar os direitos que foram retirados na gestão Berivaldo Chagas, que na época era do partido do atual governador, como a restituição dos 14% dos aposentados, o descongelamento do triênio, do GAT e outras reivindicações que a categoria estão fazendo, como a questão, né, desse sistema de avaliação. Isso tudo é muito vergonhoso. Aliás, o governador não tem conselheiro político, não tem assessoria. A liderança dele aqui na Alese, de toda a base do governo, aqui, acha razoável que um governador haja dessa forma. Tudo bem que não seja, né, porque a base do Sintese não faz parte, né, do governo, mas mesmo assim um diálogo e tentativa de criminalizar é uma questão que a gente precisa intervir, porque ontem eu fiquei escutando lá os professores, né, os trabalhadores, e diz que o governador se comporta como um menino mimado, que ele acha que a administração pública ele não tem um comportamento de um gestor, né, de um republicano, né, de um democrata, que devem prezar
pelo diálogo, porque nós, como somos parlamentares, políticos, quando nós somos eleitos e eleitos, a gente não deve só dialogar ou atender nas reivindicações do nosso grupo, porque isso é injusto, não pode acontecer. A gente precisa escutar, né, todas as categorias, independentemente, né, de qual lado essa categoria esteja. Vou dar uma parte ao deputado Paulo Júnior. Som para o deputado Paulo Júnior. Oi. Bom dia, deputada Linda Brasil, senhores deputados aqui presentes, ao plenário. Deputada, apenas para complementar essa parte do pronunciamento de Vossa Excelência, lamentar essa postura do governador Fábio Mitidieri em relação à abertura do inquérito contra professores e representantes da entidade sindical, no caso, em tela, do Sintese. A gente admite que Fábio tem, ultimamente, adotado uma postura não republicana, né? Acho que ele precisa reavaliar essas posturas que ele vem adotando em determinados momentos, se envolvendo em polêmicas desnecessárias, que não condiz com a estatura do cargo que ele ocupa. E eu sou novo na política, mas não me recordo em ver personagens que ocuparam o cargo de governo do Estado aqui em Sergipe adotar esse tipo de comportamento. E cito aqui o ex-governador João Alves Filho, o ex-governador Marcelo Deda, o ex-governador Albano Franco. São figuras que não se envolveram com esse tipo de comportamento perseguidor com os trabalhadores e com os servidores públicos aqui do nosso Estado. Então, eu lamento essa atitude do governador Fábio Mitidieri e sugiro ao mesmo que reavalie certos posicionamentos e certos comportamentos no qual se envolve em várias polêmicas, que isso pode prejudicar, tenho certeza, o seu projeto político mais adiante. Então, nobre deputada Linda Brasil, deixo aqui a minha solidariedade aos representantes do Sintese, em especial ao professor Roberto, que está sendo perseguido por este governo que não aceita o contraditório, infelizmente. Muito obrigado pela parte ao pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado Paulo Júnior, né, por sua colaboração, né, por seu posicionamento. E você traz essa reflexão, né, que eu nunca também vi, eu sempre vi um confronto, a participação, né, dos professores de outras categorias, mas nesse nível, né, de querer abrir um inquérito penal e civil. E ontem, né, Carol, que é a vice-presidenta lá da CUT, né, que estava falando, disse que tem uma média de um ofício por semana para fazer uma reunião e não tem nem resposta. E o governador... E outra coisa, eu fiquei sabendo ontem também que o governador deu uma entrevista, eu esqueci o nome da rádio, e que, trazendo isso, né, ameaçando, dizendo que ia usar o poder, a poder judiciário para agir, como se ele tivesse ingerência no poder judiciário, como ele pudesse determinar, né, algo contrário. Tudo bem, pode determinar, né, um inquérito, mas dizer, né, que vai pressionar para o poder judiciário agir, isso é de uma postura totalmente antidemocrática, né, desrespeitosa com o Estado democrático, né, de direito. Além disso, né, a dizer, né, que ontem mesmo eu fui numa atividade em um colégio lá, Centro de Excelência Leandro Maciel, no Rosário de Catete, e os professores todos indignados com a fala dele, dizendo que os professores não trabalham. A gente sabe a sobrecarga dos professores, porque não são somente aquela carga horária que ele tem de cumprir mensalmente. Os
professores fazem dupla, tripla jornada, têm de fazer as suas atividades, corrigir. Eu tenho 2 irmãs que são professoras e eu acompanho finais de semana que minhas irmãs deixavam de sair, de se divertir, para ficar fazendo plano de aula, para ficar organizando, né, os seus trabalhos na escola. E esses profissionais ouviram de um governador, né, dizer que nunca vi um professor e professor trabalhar, porque eles estão lutando por algo que é um direito. E outra, governador, se o senhor não sabe, eu sempre falo isso, mas eu não me canso de repetir, porque essa é uma fala que tem a ver também com a escala 6x1, porque sempre na história das conquistas trabalhistas, sempre diziam isso. Se for aprovado o 13º, se for aprovado férias, se for aprovar hora extra, todas as conquistas trabalhistas, as empresas vão falir. Sempre é esse discurso que as empresas não terão condições. E a gente sabe que muitas dessas empresas, desses empresários gananciosos, só estão preocupados em lucro, lucro e mais lucro. E uma das formas deles ter o lucro é, infelizmente, sucatear e retirar direitos da classe trabalhadora. E, governador, mobilização aconteceu desde 1917, desde o início da Revolução Russa. Na verdade, desde 1870, na época, no fim do século XIX, da Revolução Francesa, né, para que os trabalhadores não sejam tratados como escravos. E é isso a luta sindical serve, para que os direitos da classe trabalhadora sejam garantidos. E quando um governador, né, um prefeito, um presidente, sei lá quem for, não estão respeitando as legislações trabalhistas, a mobilização, como está acontecendo agora, em relação à escala 6x1, por causa de uma grande mobilização, né, uma PEC que teve uma rejeição no início, né, a gente está conseguindo, já conseguiu quase 200 assinaturas, o número mínimo era 171, e cada vez mais a gente percebe, né, a iniciativa, a mobilização de toda a sociedade e trazer essa discussão muito séria. Hoje mesmo, eu vim, antes de vir para cá, estava conversando com o porteiro, né, que trabalha lá no apartamento, perguntando. Ele disse que trabalha 5, 6x1 e que, às vezes, passa o mês todo, num dia de domingo, sem folgar, o mês todo, no dia de domingo. Quer dizer, um trabalhador que tem, às vezes, um único dia de lazer com seus filhos, com sua esposa, não pode nem ter o direito ao lazer. No shopping e nessas grandes lojas de departamento é a mesma coisa. Eu tenho vários amigos que trabalham, né, nessas lojas de telemarketing, né, ou nessas empresas de telemarketing. Então, é um absurdo, é uma discussão séria, né, dos direitos trabalhistas que a gente, independentemente que seja da esquerda, da direita, mas a gente tem de lutar para a garantia dos direitos da classe trabalhadora, que é a grande maioria da nossa população. Né? Então, é isso, quero demonstrar, né, minha sincera solidariedade ao professor e presidente do Sintese, Roberto Silva, um lutador incansável da educação, que não merece passar por essa tentativa de perseguição e de criminalização. Estendo também a minha solidariedade a todas e todos os professores da rede estadual que são diariamente atacados por um governador antidemocrático que não reconhece a luta histórica do povo trabalhador e, portanto, não valoriza o caráter democrático da auto-organização das e dos trabalhadores. Então, todo o meu repúdio e espero, né, principalmente, que a base aqui converse com a assessoria, tente conversar com ele, porque não adianta, esse conflito só vai aumentar. Nós somos parlamentares para dialogar, mesmo que não consigam tudo que o sindicato está, né, cobrando, mas que haja pelo menos um diálogo. Foi isso que eu
conversei ontem lá, pelo menos, olha, não vai ser possível esse mês, mas a gente está aí com a lei orçamentária, a gente vai organizar para a gente ver, chegar, né, em um acordo e esse impasse possa acabar e os professores e professoras possam ter os seus direitos garantidos. Agora, senhor presidente, eu vou trazer uma fala sobre algo que já foi dito aqui, sobre a questão das emendas não impositivas. Estou sabendo que agora, porque o prazo já está encerrando, né, as minhas, algumas já estão sendo pagas. Ontem eu recebi, né, um informativo aí da deputada Maísa Mitidieri, hoje, né, da primeira-dama, sobre pagamento, né, de algumas emendas impositivas, né, que o governo é obrigado a pagar, mas eu quero sobre as não impositivas, porque até agora eu não sei a de vocês da base, né, as não impositivas que nenhuma foi paga até agora. E quero dizer que destinei 45 emendas não impositivas, uma para a FAPTEC, 3, todos os órgãos do Estado, todas para fortalecer o órgão do Estado, e mesmo assim não foram pagas. 3 para a FUNCAP, uma para a FUNESP, uma para a FUNTEC, 14 para a SEASIC, que é a Secretaria de Assistência Social do Estado, 2 para a Secretaria de Cultura, a SEC, 7 para a SEDUC, que é a Secretaria da Educação, uma para a Secretaria de Esporte e Lazer, 2 para o TJ, uma para o SEMAC e 14 para a Secretaria do Estado de Saúde. Justamente porque em alguns departamentos dessa secretaria, a gente recebe denúncia, né, da população dizendo que não está tendo políticas públicas naquela área. Aí né, como, deputada, não impositiva, por mesmo ela não sendo obrigatória para o governo pagar, mas é um direito que a gente tem, né, de indicar, porque não teria, que foi, infelizmente, um acordo no final de 2022, na última gestão, em que tirou um percentual, né, que era de 1%, ficou 0,55% para não impositiva e 0,45% para impositiva. Mas se houve, então não havia, era melhor ter colocado só 0,45%, né, que isso, em relação aos outros estados, é um valor mínimo para que nós, deputados, possamos, né, ver ou então agir de uma forma mais direta para resolver os problemas que a sociedade nos apresenta. Então, essas emendas contemplam muitas áreas do Estado e foram construídas com as próprias secretarias e diretorias do governo, a exemplo da Superintendência da Juventude, os hospitais e da sociedade civil organizada. Mesmo assim, o governo do Estado não paga. Tem que pagar porque eu acho que até final de novembro, né, as impositivas têm de ser pagas por causa, né, da questão das contas. Em diversos casos, pessoas ligadas às pastas vieram pedir auxílio e essas emendas foram destinadas justamente contemplando suas necessidades. Ocorre que agora recebemos de várias organizações a notícia de que o governo não iria pagar e que a ordem do governo era de não pagar. Então, é um absurdo. Então, por que existe? Né? A gente conversa, a gente sabe que tem essa questão, mas a gente está ali destinando para um órgão, né, do Estado, justamente porque é uma falha na execução dos serviços. E é um absurdo sequer ter um diálogo por parte da gestão com a nossa mandata, ou até com as próprias organizações. Um governo que se pretende democrático não pode ser autocrático. Por isso, faço esse apelo ao governador para que, ano que vem, se organize e que contemple todas, pelo menos a maior, se não todas, pelo menos a maior parte das emendas não impositivas dos parlamentares desta casa, seja da situação
ou da oposição, porque é lamentável, né, a gente ter um direito, né, que isso fortalece nosso trabalho. Tem mais 2 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. E isso não acontece. Eu acho que é uma discussão séria que nós, dessa casa, precisamos ter sobre a questão das emendas, que é um direito de nós, né, parlamentares, poderem, de alguma forma, ajudar algumas pastas, algumas áreas que há negligência do Estado. E para falar da importância das emendas, eu quero dizer que ontem eu fui prestigiar, né, um evento que aconteceu lá no Centro de Excelência Leandro Maciel, no município de Rosário, que foi realizado a partir de uma emenda impositiva, né, que enviamos para a escola. E o projeto foi intitulado A Cor da Minha Pele é Meu Orgulho, Minha Ancestralidade, e é composto das atividades onde as estudantes e os estudantes puderam se reconectar com suas raízes, reafirmar suas identidades e promover o conhecimento, a cultura da terra-mãe África, que faz parte, né, de um projeto, né, da lei, né, que já existe no nosso país, que é a 10.639, né, para que essas discussões sobre a cultura e a identidade do povo, né, dos povos descendentes da África, possam ser discutidas em salas de aula. Então, essas emendas são muito importantes para que esses projetos que, infelizmente, não têm apoio do governo de uma forma efetiva, possam ser realizados e com isso, né, ajudar, né, numa maior conscientização, empoderamento, né, da população, principalmente da nossa juventude. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Até amanhã.